Olá, boa tarde, Roberto, Vitória e Bianca. E aí, tudo bom com vocês? Boa tarde, pessoal, boa tarde, vamos chegando. Peguem aí os livros de vocês. Dá mais 2 minutinhos pro pessoal entrar. Quem aqui? Boa tarde, Lucimara, Rodrigo, Júlia, boa tarde. Já comecei a gravar, tá? Gente, eu cometi uma gafe com vocês. Com vocês, eu digo num âmbito geral. Eu esqueci de colocar a live da sexta passada na plataforma. Tô colocando agora, viu, meus amores? Vai me desculpando aí, foi esquecimento mesmo. Acabei a live e esqueci. Mas já vou colocar. Assim que encerrar essa live, eu baixo no YouTube. A demora é só carregar no YouTube, mas eu vou colocar todas as lives, viu? Sobre a frequência, a frequência só irá valer para todos os alunos que se fizerem presentes até o fim dessa nossa live, tá? Então eu vou dar 3 minutinhos para ver se chega mais alguém e aí a gente começar a correção, tá? Das atividades e o debate sobre o conteúdo que trabalhamos essa semana, tá bom? Isa, pega aqui o livro de mamãe, por favor. Hoje estou em casa com Isadora e por mais que ela pareça estar tranquila, ela está desenrolando um rolo enorme de barbante todinho aqui no meio da sala. Mas vá, mãe, traga o livro pra mamãe. Isso, me dê. Vamos, mulher, corre. Obrigada. Gente, bora lá, pegando os livros. Eu falei pra vocês hoje na aula gravada um texto que era um romance, o retrato de Dorian Gray, não foi isso? E aí nessa live de hoje nós iremos falar sobre os gêneros textuais. Na live da sexta nós retratamos as questões do estudo linguístico, né? Os conteúdos direcionados ao estudo linguístico. Vocês releram o texto? O retrato de Dorian Gray. Vocês observaram a diversidade de palavras diferentes? Amanhã tem aula? Não. Amanhã é feriado de Corpus Christi. Para quem é católico, é uma celebração católica. Para quem não é, para quem é evangélico, eu não sei se é celebração também para vocês. Deixa eu me arrumar aqui, que as minhas orelhas estão aparecendo. Vamos lá. Então, era o romance Retrato de Dorian Gray, retratava sobre a questão de um pintor, né? Onde ele fez uma pintura de um homem no qual ele não queria... Oi? Deixa eu abrir o chat, é melhor. Mas se vocês quiserem ligar o microfone, fique tranquilo. Professora, minha net tá ruim. Ai, Lúcio, não tá... Mas tá... Foi mal, demora, o net caiu. Não, sem problemas, Wesley. Vamos começar agora. Pega aí a página 22. Aí se eu sair... Viu? Mas veja se consegue, Lucimara, ficar... Viu? Eu também tive problema hoje com a minha internet. Na aula do 6º ano, a minha internet caiu por 7 minutos. Tive que reiniciar o roteador do Wi-Fi e tudo mais. Eu assisto depois, mas vou fazer de tudo aqui. Tá bom, meu amor. Aqui é assim. Não sei se a de você também é, Roberto. Mas aqui, quando chove, pronto. A minha internet é de açúcar. Não pode ver água, que quando chove ela já tá saindo. Henrico, boa tarde. Quem mais chegou? Eduarda. O Wesley também, boa tarde. Tiffany. Fernandinha. Chegou mais alguém, gente? Vitória. Fica péssima. Aqui em casa também é assim. Mas vamos dar continuidade. E eu sei
de que existem questões tecnológicas que são imprevisíveis, né? Então eu entenderei que se algum de vocês aqui cair, a internet sair, é porque a internet caiu. Uma espécie de coração, gente. Que quem não conseguir ficar até o final, depois dando assistida, porque foi como eu estava conversando com os outros alunos e vou começar a conversar com vocês. O que é que acontece? A gente não sabe até quando essa pandemia vai ficar. Existe-se uma previsão de voltar a abrir. Na verdade, o ministro da Educação, ele, se eu não me engano, deu uma previsão até agosto para voltar a reabrir as escolas. Mas é uma previsão, a gente não sabe. Cada dia que passa, aumenta. Tem alguns lugares já... balancei a mesa, gente. Alguns lugares no Brasil que já começou a voltar algumas coisas, mas infelizmente a gente não sabe se aqui ou se o decreto, são decretos, né? Se vai voltar em agosto. Então, como a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar, quando poderemos voltar para a sala de aula, fica muito difícil, mas muito difícil mesmo. Se compreender o conteúdo, aprender o conteúdo destinado, se vocês não acompanharem as aulas gravadas e as aulas online. Então é por isso que eu peço, pessoal, venham para as aulas online, até porque faz parte do qualitativo de vocês. Então, quem ainda não enviou, vou colocar aqui o meu Instagram. Nunca pensei em dizer que estou doida para voltar para a escola. Gente, vocês não fazem ideia, Maria Eduarda. Eu nunca vivi tanto tempo presa dentro de casa. E muito menos... Gente, eu não faço ideia do tempo que eu passei. Eu acho que só o resguardo da minha gravidez. Mas mesmo assim, eu saía com Isadora. Eu não aguentava ficar dentro de casa. Eu não ficava dentro de casa. Então, você não faz ideia do quanto tá frustrante pra mim ficar dentro de casa também. Tá difícil pra todo mundo, na verdade. Vou colocar o meu Instagram. Por enquanto tá esse, tá, gente? Eu tô observando. Até fazer maratona tá chato. Já tá chato mesmo. Por enquanto eu tô observando nesse Instagram. E tô sem publicar nenhuma postagem, porque estou sem telefone, mas irei resolver essa questão. Se eu não conseguir... Tá aqui, ó. Se eu conseguir... Deixa eu ver aqui o que é que Billy pegou de Isadora. Ai, você pegou minha faca. Billy, vai ficar preso, viu? Porque brigam eles dois, que nem dois irmãos, o cachorro mais ela. Se eu não conseguir resolver, eu vou desativar o meu Instagram profissional e vou liberar o meu pessoal, tá bom? Aí, então... Mas eu aviso pra vocês. Por enquanto, vou mandando pra esse, que desse eu estou conseguindo ainda observar as atividades já feitas, tá? Voltando pro assunto. Vocês perceberam a diversidade de palavras que tinha nesse texto? Todo mundo fez a leitura do texto O Retrato de Dorian Gray? Pronto. Responderam a atividade das páginas 24 e 25? Wesley, Ellen, Rodrigo, Tiffany responderam a atividade? Billy, silêncio. Veja, gente, vocês viram o detalhe. Vou começar a interpretar e conversarmos. Deixa eu posicionar a minha tela do notebook direitinho. Vocês observaram o detalhamento na descrição dos fatos do narrador
com a questão dos personagens, dos gestos dos personagens e entre outras coisas. Vocês viram a riqueza de fatos que eles trabalhavam? O que é o romance, como eu falei para vocês na aula gravada? Ele é um gênero textual bem mais extenso do que o conto ou a crônica. Então ele é um gênero que ele necessita ser mais complexo, necessita de mais complexidade, assim diz a palavra certa, de mais complexidade para constituir toda a sua característica, todo o seu histórico da narrativa a ser apresentada. E nesse texto eu vou ler aqui algumas características dele para apresentar para vocês os fatos importantes, né? Então, o detalhamento na descrição do narrador e do personagem, tá? O ritmo da narrativa, as formas diferentes de conversarem, porque se vocês como eu falei para vocês observaram a questão de ser muito diferente algumas palavras, que aqui no Em Tempo ele dá o significado das palavras. Então tem muita gente, se eu balancear a mesa novamente, tem muita palavra que o significado é muito, mas muito diferente, uma linguagem muito antiga, até porque se passa no século XIX. Quando ele vem produzir esse texto, esse romance é produzido no século XIX. Então, a nossa linguagem atual, a nossa fala de hoje, não é a mesma de 2 séculos atrás, né? Eu acho que eu fiquei cortando minha testa. Melhorou. Então, é indispensável vocês pararem para interpretar, para construir toda essa relação histórica, todo esse tipo de linguagem ali apresentado, todo um contexto a ser abordado, né? Veja, o livro, ele traz aqui um filme chamado A Liga Extraordinária. Eu não sei, deixa eu até grifar aqui, porque eu não sei se ele tá no Netflix. Hoje, mais tarde eu vou pegar e vou dar uma olhada se tá no Netflix, e aí eu confirmo com vocês lá no meu stories, tá bom? Do meu Instagram. O nome do filme é A Liga Extraordinária. É de um super-herói, eu já assisti. Tem no Netflix, Roberto? Hein, Roberto? Tem no Netflix? Ah, você assistiu pela TV a cabo. Quem tem Netflix, dê uma olhadinha aí rapidinho, só pra me confirmar e eu não ficar com peso na consciência de não lembrar de olhar no Netflix mais tarde. A Liga Extraordinária. Ele diz assim que é bem interessante porque retrata fatos. Tinha e saiu, ao menos na minha. Ai, gente. Então eu acho que não vai ter. Porque alguns filmes tiraram, né? Do Netflix. Mas todo o contexto... Ah, não tem. Todo o contexto era... Não tem, gente. Só se... Deixa eu ver aqui no YouTube se tem. Mas eu acho que não, né? Deixa só eu observar aqui. A minha internet hoje também não tá bacana. Ai, não tem não. Só tem pra comprar. Então desistam, né? Só tem pra comprar.
Só se alguém tiver TV a cabo e aí assistir na TV a cabo. No meu caso, como eu não sou chique, né? Que nem Roberto, que tem uma TV a cabo. No máximo que eu tenho é o Netflix. Vou ver no quê? É um aplicativo, é? Como é isso, Wesley? Explique-me melhor. Mas tá, é o mínimo. Era só pra vocês assistirem o filme e compararem com esse romance, no qual ele retrata sobre toda a questão de toda a estrutura, né? Desde da linguagem mais antiga, desde a expressividade de detalhamento dos personagens e entre outros, né? Ele apresenta aqui estival, que eu não fazia ideia do que era que se tratava o estival, que é do verão, condeço, que é uma espécie de arbusto, etérea, impalpável, subtil, delicada, bulício, agitação. Esse bulício, veja não, Pipocolândia, nunca ouvi falar. Passa no século XIX ele também. Eu nunca ouvi falar nesses aplicativos. Mas aí vocês verem. Se conseguirem assistir, tudo bem. Achou aonde, Wesley? Wesley Matheus. Ah, tá. Entendi agora. Então, aí várias palavras que a gente encontra, né, nesse texto, mas de uma forma que a gente não conhece devido à sua linguagem que se passa no século XIX. E aí é que ele pede para fazer a comparação, porque uma coisa é nós lermos o primeiro capítulo do Retrato de Dorian Gray, e outra coisa é assistirmos o filme que também se passa no século XIX, ou seja, o mesmo século no qual tem palavras. E tem um filme. Não, ele não retratou aqui. No livro ele não fala não que tem um filme. Não sei se... Menina, essa série é ótima, é ótima, é ótima. E tem uma linguagem complexa também. Ontem, quando eu gravei a aula pra vocês hoje, eu lembrei dessa série. Mas aí esqueci de anotar aqui no meu roteiro das minhas aulas online. Mas eu iria falar pra vocês. Ela também se passa não é dos tempos atuais. Não tenho certeza se é no século XIX também. Você pode me confirmar, Bianca? Ou as meninas ou os meninos que já assistiram. Mas preciso agora da minha intérprete. Cadê a minha intérprete? Bianca, Raquel ou Tiffany, né? Na pronúncia, porque eu chamo de Anne with Anne. É assim mesmo? Se não for, liguem aí uma das duas o microfone e pronuncie o nome da série pro pessoal que não assistiu ainda assistir. Não, porque já que tem no YouTube, Roberto, aí a galera dá uma pesquisada. Bianca, Raquel ou Tiffany, qual é a pronúncia? Eu falei certinho a pronúncia. Mamãe, tá chovendo, mamãe, tá chovendo. Tá certo, meu amor, deixa eu ver. A pronúncia é essa mesmo, Anne with Anne. Mas é perfeito pra quem não... Foi quase. Liga aí o microfone, Bianca, e diga aí como é. Meu Deus, vergonha alheia no sentido do inglês. O meu inglês é triste. Professora. Oi. Foi. É como? N with N-E. Tá. Bianca duas vezes. Tem duas Biancas aqui. É porque eu tô no notebook e no notebook o microfone não funciona. É porque realmente não chama Anne, né? Chama N. Mas é N with N, né? Aí. Mas é ótimo, pra quem não assistiu, eu não vou falar o contexto. E, por favor, não dê spoilers, porque eu ainda não terminei de assistir-la. Tá bom, meus amores? Mas sou viciada. Ela é muito ótima, muito, muito, muito ótima.
E retrata assim, né? Do tempo. Também é uma série que são dos tempos, não é dos tempos atuais. E foi cancelada? Ela foi cancelada, foi, Julia? Sério, eu nem terminei de assistir, porque quando a gente voltou para as aulas, quando a gente voltou em abril para as aulas online, né? Eu foquei somente em trabalhar com vocês, em produzirem mais coisas. Então eu estava estudando muito essa questão de produzir as lives, de produzir, querendo ou não, os slides e aplicativos para querer montar. Só vai ter as 3 temporadas, né? Mas tá lá, pronto, então dá tempo de eu assistir. Pegar amanhã para assistir, amanhã o dia todo. Porque eu estou focada muito em querer aprimorar mais os meus conhecimentos tecnológicos para poder repassar para vocês. Então aí eu deixei um pouco de lado essa questão de Netflix. Hoje em dia quem mandar uma mensagem para mim no WhatsApp for urgente, ligue, porque raramente estou no WhatsApp. Justamente porque estou focada em querer trabalhar sempre mais essa questão tecnológica para vocês, tá? Então vamos fazer a correção da atividade, do texto e contexto. Página 22. Vamos lá, galera. A palavra lilás, no fragmento da obra de Dorian Gray, pode designar uma cor, mas o contexto no texto sugere outro sentido. Qual é o outro sentido? O final da década de 1890, é isso mesmo. Então, qual é o outro sentido que a palavra lilás no texto, no retrato de Dorian Gray traz? Se quiserem ligarem os microfones, não tem problema. Bora, gente, página 24, fazendo a correção do exercício. No caso, e quando ele fala o lilás, ele se refere. Hoje passou rápido. Se refere a uma flor, porque ele menciona a sua fragrância, né? Então, quando ele diz o lilás, ele está se referindo a uma flor. Mas vai dar tempo. Calma, Roberto, não me ataque. Se passar, é só um pouquinho, gente. 2. Que elemento da cena levou Lord Henry Wotton a pensar nos pintores de Tóquio e por quê? Quais foram os elementos? Quais foram os elementos que levaram ao Lorde a pensar nos pintores de Tóquio? Ninguém respondeu a atividade. A sombra das aves voando atrás da cortina. Isso mesmo, a sombra das aves voando atrás da cortina. Eles associaram as ideias aos pintores de Tóquio, porque eles têm o hábito de dar aquela sensação de ligeireza e movimento na sua arte. Então ele associou a sombra das aves voando através da cortina, ele associou as ideias dos pintores de Tóquio. Terceira questão, onde se passa a cena narrada? Descreva o espaço. Onde é que se passa, gente, as cenas narradas? Pessoal, de verdade, assim, não tem problema, vocês ainda têm até a noite de hoje para poder, quem fez vai me enviando. Mas quem já respondeu essa atividade do texto e contexto? Tá bom, a gente não pode, eu não posso ir agora. Pronto. Fernandinha respondeu, Lucimara ainda não respondeu, mas responda, viu, Lucimara? A mamãe não pode, tá trabalhando. Eu não fiz. Entendo, Roberto. Onde é que se passa a cena narrada? Ela se passa em um ateliê, gente. E
esse ateliê não tão distante de Londres, de onde não se pode ouvir o ruído da cidade. Então ele diz assim: a cena ocorre em um ateliê não tão distante de Londres. Filha, vai já. De onde não se pode ouvir o ruído da cidade. Tá bom? Então quem fez diferente, vem aqui pra dar um oi pro pessoal. Quarta questão. Há uma discordância entre o pintor Basil Hallard e o Lord Henry em relação ao quadro. O que é que eles discordam? Pegar água? Aqui, meu amor. A mamãe já deixou preparado. O que é que eles discordam? O pessoal que fez a atividade. Fernandinha. Ou qualquer outra pessoa que também fez a atividade, mas não respondeu aqui no chat. Eles discordam em quê? Vai desarrumar o penteado, filha. Não vai, Isso. A questão do Basil não ter a intenção de expor a obra. Isso mesmo, Júlia. Daqui a pouco. A gente tá aqui, online. Daqui a pouco a gente brinca. Tá bom? Então, o Basil, ele não queria expor o seu quadro. E o Lord discordava com a opinião dele porque queria expor a obra dele. O que o Lord Walton critica no comportamento dos pintores? Qual é a crítica que o Lord Walton nesse primeiro capítulo ele discorda? Ele critica o fato eles quererem fazer tudo para criarem então ele critica o fato deles quererem fazer tudo para ficarem famosos, mas ao mesmo tempo fugirem da fama. Então, tanto eles querem criarem fama e ao mesmo tempo não querem ficarem famosos. Isso mesmo, está certo, tanto Fernandinha como Júlia. Sexta. Olha. Acontece, né? Cadê? É Miguel, né? O nome do amigo de Isadora. Né, Duda? Não é Miguel o nome dele? Não, sem problema, mulher. Acontece isso. Isadora já veio 20 vezes hoje aqui pra falar comigo, pra brincar. Beijo, Miguel! Sexta questão. Diante da justificativa dada por Basil para não expor o quadro, Walton o ironiza. Por que isso acontece? Por que ele ironiza a questão Gente, quem não respondeu a atividade ou fez a atividade, mas não está querendo responder aqui no chat, pelo menos está acompanhando a correção, pessoal? Quem ainda não fez, me mande, tá? E quem fez, mas não quer participar das respostas aqui no chat, por favor, façam uma correção, viu, meus amores? É benéfico para vocês mesmos e é de coração, assim. Porque ele não acha eles semelhantes. Então, ele ironiza por dizer que ele ironiza por o Basil não querer expor o seu quadro e fala que vai ficar salva, vai sim. E fala que porque o Basil ele não quer expor o seu quadro porque ele diz que vê semelhança dele no quadro, na obra. E aí o Walton, ele ironiza o fato do Basil não querer expor o seu quadro e fala que não vê semelhança entre ele e a pintura.
Porque ele não vê, porque o Basílio não vai expor o quadro, a obra, e porque ele não vê semelhança entre ele e a pintura. Essa é a resposta da sexta questão. Sétima questão. Qual é o raciocínio de Basílio para justificar o porquê dele não querer ser como o moço do retrato? Qual é o raciocínio dele quando ele justifica porque ele não querer ser o moço desse retrato? Qual é o contratempo que ele coloca, assim? Qual é a explicação que ele dá? Porque os bonitos são burros. Em outras palavras, realmente ele quis dizer isso, mas ele diz assim, que há uma fatalidade de pessoas muito bonitas, como o moço do retrato, ou muito inteligente, como as que se destacam de alguma forma. Então, ou é muito bonita como o moço do retrato, ou há os inteligentes, que são as pessoas que se destacam de alguma forma. Ele diz que os feios e estúpidos são mais felizes. Mais ou menos isso, mas Basílio, ele diz que há uma fatalidade em pessoas muito bonitas, como o moço do retrato, e também há muitos inteligentes, assim como ele, né? Ele quis dizer assim como ele, que se destacam de alguma forma, que são pessoas que se destacam de alguma forma. Então, quem colocou diferente, fazendo aí a correção, Basílio diz que há uma fatalidade em pessoas muito bonitas, entre parênteses, como o moço do retrato, fecha parênteses, ou muito inteligentes, abre parênteses, pessoas que se destacam de alguma forma, fecha parênteses e ponto final. Gente, vocês conseguiram entender o gênero romance, o gênero textual romance? Fizeram a interpretação direitinho dos fatos desse texto? Então, galera, quem quiser, Roberto disse que tem no YouTube, né, o filme O Retrato de Dorian Gray. Eu não sei do que é que se trata, na verdade, não vou mentir e dizer, não assisto, depois tem algo que não é para ser retratado, eu não sei do que é que se trata. Eu só apenas conheço o primeiro capítulo, que foi esse que nós fizemos a interpretação para retratar as questões do ser ou parecer. Mas sei, até acho que estou terminando a primeira temporada, se eu não me engano. Hoje já estou na segunda. Que Anne with Anne é uma série que também você pode comparar as questões de toda a linguagem, da diferença de linguagens entre os séculos, né? Porque ela acontece em 1890, então, século 19 ainda, né? 19, né, gente? Eita, fiquei na dúvida agora. As roupas são muito diferentes, são muitas características diferentes dos nossos dias atuais para os outros. Eu lembro que tem um episódio que eu assisti que eles vão à praia e ela vai conhecer a praia. Velho, hoje praticamente que eu quero, me julgue. Não, perdi aqui, Bianca. E assim, eles usam uma roupa totalmente diferente das roupas que vamos para a praia nos dias atuais, né? Queremos as palavras, queremos. Não entendi, Tiffany. Repita aí de novo. Não entendi não, juro que eu não entendi. Gente, vocês querem a roupa dela, Então vocês são as fãzonas dela, né? Ai, que lindo. As roupas. Eu entendi. Viu que você botou as palavras?
Ah, tá, vocês querem as roupas. Ah, tá, que demais, vocês são chiques. Comprem as roupas mesmo, façam tudo assim, temas de festa, tudo com elas, tá? Meus amores, por hoje é só. Se vocês... Ui, minimizei aqui, valeu Jesus, fechei tudo.